Mas uma das condições que o pastor Júnior colocou, pediu diante de Deus, né, que Deus direcionasse ele, foi para que alguém falasse que queria ser pastoreado por ele. Então essa igreja é uma igreja que acolhe, né, pessoas que se importam com a dor do outro. E eu sempre faço essa oração para que Deus me dê a sensibilidade de perceber quando meu irmão não estiver bem, porque eu fui acolhida assim aqui. Apenas eu precisava fazer uma viagem de férias, Deus tinha derramado graça sobre nós, a gente ia passear e o local que a gente queria ir, na verdade que era Curitiba, estava muito fora do orçamento e então nós decidimos ir para Minas Gerais. Nós então chegamos lá e Deus nos abençoou com muita graça mesmo, colocando pessoas específicas na nossa vida lá naquele lugar. Então nós não fizemos uma viagem em vão, foi uma viagem de férias maravilhosa, espetacular. Mas além disso, além do prazer momentâneo, tinha algo mais profundo que Deus queria nos mostrar nessa viagem. Então, aí quando a gente fez essa viagem, né, lá para Minas, que nós fomos à casa deles, eles já estavam com viagem marcada para cá, né, para vir ministrar para nós. Nós estávamos sem pastor, né, lá na garagem, e orando a Deus para que Deus enviasse, né, Deus enviasse para nós. A gente estava precisando, né, de pastor. E aí ele veio, né, ministrou para nós por 3 dias, né, tanto louvor como a palavra. E assim, a gente já entendeu que era de Deus mesmo, porque era aquilo que a gente estava orando, né? Um pastor comprometido de pregar a palavra fielmente, né? Então a gente, quando passou, né, esse tempo, esses 3 dias com ele, a gente entendeu que era mesmo o propósito de Deus. E aí quando, eu acho que no último dia da ministração, dos 3 dias que ele passou ministrando para nós, nós fizemos uma reunião, né, onde foi feita ali uma votação, vamos dizer assim, se todos os irmãos concordavam que ele fosse o nosso pastor. E eu não consigo me esquecer aquela noite iniciou com a Marta abrindo as escrituras e lendo o Salmo 126 e foi compartilhado esse texto que marcou a história da igreja, porque foi o primeiro texto lido dentro da reunião da Comunidade da Cruz, sem sabermos ainda o que seríamos nós. Eu pude falar assim, irmãos, antes de dar a minha opinião, eu queria compartilhar. E foi aí onde eu compartilhei tudo que aconteceu na viagem. Eu falei, olha, lá nós pensávamos que era uma viagem de férias, mas Deus nos levou com outro propósito. O propósito de conhecer quem é o Júnior, o Heleno Júnior, como pai, como esposo, como líder, como ministro de louvor, como pastor auxiliar ali na igreja onde ele está trabalhando, atuando com jovens. E tudo isso foi que marcou. Por isso eu disse para ele, então, pastor Júnior, vem nos pastorear, porque nós queremos ser pastoreados por você. E essa é o começo, né? A gente não entendia por que Renata saiu chorando, ele balançou a cabeça, fez sinal que sim, que amém, mas a gente então alinhou tudo. À noite celebramos a Santa Ceia e foi um momento também maravilhoso, onde a glória de Deus se manifestou. Eles voltaram para casa e passados-se alguns meses, né, depois de muita oração para que os presbíteros lá liberassem ele, que o pastor Ricardo liberasse ele, e quando isso aconteceu então, nós ficamos muito felizes. O pastor Júnior chegou em Maceió, nós mais uma vez os recepcionamos no aeroporto, junto com os outros irmãos, né? Não fomos só nós, mas na primeira oportunidade ele marcou conosco para a gente ir na casa deles. E quando chegou lá, ele nos comunicou, nos falou aquilo que a gente nem sonhava. Mas uma das condições que o pastor Júnior colocou, pediu diante de Deus, né, que Deus direcionasse ele, foi para que alguém falasse que queria ser pastoreado por ele. Porque ele só queria pastorear um povo que desejasse isso, que desejasse ser pastoreado por ele. E Deus me usou naquela oportunidade, Deus fez todo esse trajeto, mandou a gente fazer essa viagem.
nos levou até a casa dele para conhecer tudo e poder falar uma frase que marcaria a vida do pastor Júnior e da Renata. Esse foi o motivo da Renata ter saído chorando no final da reunião, porque ela entendeu que era Deus que estava conduzindo todas as coisas. Antes da igreja mudar para onde ela está hoje, o Senhor nos enviou para Paripueira para servir a Ele lá, levando com fidelidade o máximo possível aquilo que nós aprendemos e cultivamos aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Eu me lembro que há muitos anos, antes mesmo de plantar a igreja em Maceió, eu estive de passagem em uma cidade no interior, bem próximo da capital. E essa cidade era Paripueira. E eu me lembro de passar por aquela cidade e falar com a Renata assim: que cidade legal para plantar uma igreja. Isso veio no meu coração. Eu tive uma conversa uma vez com um pastor muito conhecido e amigo meu. Ele me disse assim: Júnior, todas as vezes que você estiver com o propósito de fazer algo, ore. Ore mais do que os outros, se dedique em oração, estudo, se prepare. E se Deus abrir uma porta física, entenda que Deus está te dando um sinal verde para avançar. Foi assim com Maceió e foi assim também com Paripueira. Nós plantamos a igreja aqui, conheci a cidade de Paripueira e depois de alguns anos em Maceió, começaram a chegar pessoas para congregar conosco lá da cidade de Paripueira. Eles procurando igreja e por não encontrarem igreja que se adaptassem à cidade de Paripueira, eles vieram congregar conosco em Maceió. E esse grupo começou a aumentar, chegando a 12 a 15 irmãos. E foi quando eu entendi o sinal físico. Chegou a hora de plantar uma igreja em Paripueira. Para a glória de Deus, a igreja de Paripueira tem crescido, tem abençoado famílias ali naquele lugar. E o propósito nosso continua sendo o mesmo: anunciar o Evangelho, contribuir com a pregação do Evangelho e mudar a realidade da cidade que está inserida. Então, Paripueira foi um sonho que nós tínhamos e que Deus, por sua graça, realizou e abriu essas portas. Por isso é uma igreja que nós temos muito carinho, muito amor. E você que é de Paripueira deve visitar essa igreja e conhecer. Hoje nós temos lá um pastor muito querido com a sua esposa e tem sido uma bênção para eles e eles têm sido uma bênção para a igreja e a igreja tem sido uma bênção para a cidade. E essa é a nossa alegria, de saber que o reino de Deus está avançando através da comunidade da cruz. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo.
Já